Olá a todos, bem-vindos a mais uma análise de GP. E nesse final de semana tivemos muitas atividades com os brasileiros na pista. E vamos começar falando dele, Rafa Câmara, que foi P3 na Fremec, na Fórmula Regional do Oriente Médio, e fez um fim de semana muito fraco, na minha opinião, tá? Ele conseguiu garantir o P3 até porque o Stenshorn não correu as duas últimas etapas e os outros concorrentes dele eram o Zachary David e o Mariboy, não eram grande ameaça. O Câmara, o Rafa Câmara, olha só, tô confundindo as bolas. O Rafa Câmara, cara, teve um P4 na primeira corrida, na inversão de grid, na corrida 2, ele já não largou bem, acabou ficando lá para trás e ainda sofreu uma punição. Então, assim, só ficou em P3 porque não foi muito ameaçado, porque a distância pro Taponi, que foi o campeão, foi mais de 100 pontos, sabe? E o vice-campeão foi o Taylor Barnard. Emo Fittipaldi foi um dos destaques no fim de semana, pode assim dizer. Foi pole na corrida 2 por conta da inversão de grid. Pontuou duas vezes no fim de semana. Então, assim, é um piloto que conseguiu superar as expectativas sobre ele nesse fim de semana. O Emo teve um final de semana, acho que foi o melhor dele que eu já vi em muito tempo, tá? Como você falou, ele foi pole para inversão de grid. Ele tava andando em quarto, brigando com o Brando Badoer, tá? O filho do Badoer. Quando de repente, na disputa pela P4, na primeira curva, o Emo acabou saindo da pista, que lá pro oitavo. Então, ainda assim, conseguiu chegar na zona de pontuação duas vezes. Eu acho que dá pra dizer assim que foi um destaque positivo, sim, do Brasil. Vamos falar agora do Fecuri, que só o Vitor assistiu esse fim de semana na Froc. E aí, ele chegou a pelo menos pontuar esse fim de semana? Cara, ele pontuou porque na Froc os 15 primeiros pontuam, tá? Dos 20 que correm, mas ele chegou acho que uma vez em P14, uma vez em P17, na outra ele nem completou a corrida. Então, acho que campeonato para esquecer do Fecuri, mais um, né? Acho que ele só duas vezes ele chegou entre os 10 primeiros nessa Froc. Então, assim, Fecuri acho que foi o destaque negativo do campeonato. O futuro do automobilismo brasileiro está em boas mãos. E agora falando dele, Matheus Ferreira, a lenda do kart brasileiro, conseguiu vencer uma corrida lá na Winter Series, né? E assim, esse ano vai correr de Fórmula 4 italiano, então é um talento pra gente ficar de olho sim. Eu acho que ainda não dá pra taxar ele como um bagre. Ah, não dá pra taxar como um bagre, apesar de uma primeira temporada meio ruim, né, de Fórmula 4 italiana, se não me engano ele pontuou pouquíssimas vezes, correndo de VAR ainda. Agora ele tá correndo de US Racing, que é a equipe do Stuka, né, que foi campeão no passado. Ver o que ele vai fazer com a equipe do campeão, mas tá em terceiro no campeonato, venceu uma corrida esse final de semana. Teve uma confusão, tá? Que era pra ele ter largado em terceiro na corrida um, do nada os comissários colocaram ele largando em décimo sem ter nem anunciado uma punição. Então eu acho que mais uma vez a máfia contra os brasileiros está agindo na Europa. E lembrando que na Fórmula 4 italiana desse ano ele vai ter um concorrente direto dentro da academia, que é o Ki Nakamura Berta, tá? Que é um excelente piloto. E agora vamos falar de um piloto que ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar, Filippo Fiorentino, que foi P13 nesse fim de semana de Fórmula 4 UAE. Foi P13 na Winter Series, tá? É o Inter Series. Na Winter Series, isso. Cara, o Fiorentino é um cara que acho que ele saiu meio prematuro do Brasil, tá? Que nem o Emo Júnior, porque ele tava começando, né, a temporada dele de Fórmula Delta, que é uma espécie de Fórmula 5 que o Brasil criou, né? É, 4.5. 4.5, isso. Ele tá fazendo meia temporada de Fórmula Delta, era piloto de fábrica da CRG, tá? Aqui no Brasil de kart. E ele foi arriscar a vida lá na Fórmula 4 Espanha, fez dois rounds e, assim, ele tá numa equipe, assim, não é ruim, que é a CRAM Motorsport, o Massa foi campeão de Fórmula Renault com eles, só que não vive o melhor dos momentos e ele também não é, assim, um cara com o maior dos talentos, mas P13, assim, talvez um prognóstico para que ele consiga marcar uns pontinhos na temporada. Por se o Massa foi campeão, então, porra, ela era boa há um tempinho já, né? Uns 30 anos atrás é foda. Uns te- E para finalizar, vamos falar do Felipe Fraga, que correu nas 12 horas de Bathurst. Agora ele é piloto oficial da Mercedes, apesar do boné da Red Bull. Ele é um piloto de fábrica da Mercedes nas corridas de GT. E nas 12 horas de Bathurst, o que a gente pode dizer do nosso Felipe Fraga, hein? Cara, o Fraguinha, a gente sabe que ele é um piloto com muito talento. Normalmente ele carrega as equipes por onde ele passa, só que dessa vez foi o contrário, tá? Ele acabou sendo carregado pelo Engel Também, né? e Aquela pista de Mountain Panorama é não passa difícil, dois cara. carros, filho. O Engel, assim, no primeiro stint ele entregou o carro pro Fraga em terceiro, o Fraga devolveu o carro em sétimo. Daí depois devolveram o carro em sétimo, o Fraga devolveu em oitavo.
daí depois devolveram em quarto, o Fraga devolveu em sétimo de novo. Então, os stints dele, assim, foram bem atrapalhados pela chuva, é verdade, por bastante safety car, mas, assim, não dá pra dizer que o Fraga foi aquele destaque positivo esse final de semana, mas foi só a primeira prova dele correndo pela Mercedes, então tem mais aí por vir na GT World. Agora vamos falar dos destaques da Fremec, e assim, os grandes nomes, né, da temporada, só adicionaria aí o Stenshorn e só, né? São Acho esses que quatro aí, são é os nomes da temporada. o Zachary David até que impressionou um pouco, né, no final por chegar no Mariboy e empatar com ele no campeonato. Mas de destaque positivo, eu acho que eu tiraria o Rafa Câmara daí, tá? Mas continua assim sendo destaque pelo P3. Mas Taponen campeão, com sobra, Barnard segundo, Câmara o terceiro, que precisa convencer ainda. Mariboia roubado, tá em quarto, ele tá empatado com o David. O David tá em quarto no campeonato, mas eu coloquei o Boy aqui porque ele foi roubado, garfado nessa última etapa. Uma punição Que é inexistente. isso. Fazer o Sempre quê, a né? ponte inexistente pra você também, né? É foda. Tuca Cara. Taponen, cara, acho que foi a grande surpresa positiva da temporada, a gente já pode dizer assim, né? Já acabou a temporada de Fremec. Então, tô muito Acabou a ansioso pra ver pré-temporada, ele né? nesse ano. Tô muito ansioso pra ver ele esse ano de freca e assim, já tem minha torcida já, tá? Vamos, Tuca Taponen. E vamos falar dos três destaques aí da Fórmula 4 Wii desse ano. Ele não colocou o Alex Powell porque ele é um filho da puta, esse Vitor. Ah, o Power não Ma- terminou nem entre os três primeiros. Por que que ele vai ser um destaque, pô? Calma, respeita o homem tá adaptando, pô. O Slater, assim, nadou de braçada boa parte do campeonato, tentou dar uma graça, tentando empatar com o Alazari nessa reta final, mas não deu certo. O Alazari não conseguiu ser páreo pro Fred Slater, que é o novo Antonelli britânico. E o Kim Nakamura aberto acho que foi a grande surpresa, a Da surpresa mais temporada, né? positiva da temporada, porque ninguém ainda vai nada por ele, chegou, andou muito. Vamos ver se ele vai ser um novo Varton, né? Como o Varton foi quando chegou na Fórmula 4 e aí. Acho que o Varton foi campeão de Fórmula 4 e se eu não me engano. O Varton, se eu não me engano, sim. Ganhou Com o corrida, inclusive, Antonelli e o com Rafa o Antonelli e Câmara. o Rafa Câmara no grid, tá? Fala Isso. dele. Então vamos ver se o Nakamura aberta vai ser mais um Varton ou se vai realmente andar bem o restante da temporada. O Nakamura aberto, na real, né? Tipo assim, ele ganha a abertura e vai ter fazendo uma temporada consistente a ponto desses três primeiros aí, né? O Slater, o Alazari e o Nakamura aberta chegarem na última etapa separados por 5 pontos, tá? Os três. O Slater bem que tentou e tentou muito perder o título pro Alazari, mas o Alazari quis perder mais do que ele. E o Slater foi lá e foi campeão. E para adicionar, tá, tem que falar do Thomas Stouchermanis, não sei como é que se fala esse sobrenome aí, mas é um piloto novo que a Prema acabou recrutando, tá, para correr essa última etapa de F4 UAE. Ele já tinha feito umas 2 etapas, se não me engano, de F4 East Asia, tá? Daí ele simplesmente vai lá e faz dois pódios não, faz um pódio, né? Quase faz dois, numa estreia assim bem memorável dele. Acho que é um piloto pra gente ficar de olho. Ele não tem academia, mas tem o apoio da Prema e vai correr de F4 Itália e de Euro 4 também. E para finalizar a análise de GP de hoje, se a gente falou de Fecuri, a gente falou de Frock, e se a gente falou de Frock, obviamente a gente tem que falar sobre o encerramento do campeonato, tá? Onde a gente teve o Roman Blinsky com um título bem encaminhado e o Linha Skates correndo por fora. O Skids até ganhou 2 corridas, mas não foi páreo, tá? O Blinsky foi campeão até de uma forma dominante, foi até de uma forma surpreendente, dá pra dizer, tá? A Frock já não tem mais todo o prestígio que ela tinha na época de Toyota Racing Series, mas ainda assim, um piloto que pouca coisa fez na freca, né, de Trident, correu de novo essa Frock com o apoio da Trident também na M2 Competition, se eu não me engano, ou na Kiwi Motorsport, perdão se eu falei alguma das equipes erradas aí, mas ele faz uma temporada assim muito surpreendente pro talento que a gente esperava e pelos pilotos que tinham no grid, né? O grande favorito era o Christian Mansell. E contra os prognósticos, ele foi lá e venceu o campeonato da Frock, tá? Então, quem sabe seja um piloto já que já vai pro quarto ou terceiro ano de freca e a gente deva ficar de olho nele para ver se ele consegue arranjar alguma coisa melhor essa temporada. Então, pessoal, esse foi o análise de GP de hoje, bem curtinho, tá? Curte, compartilha, comenta e até o próximo.